Um bancário e bancária vencer esses desafios. Vivemos dias inimagináveis em tempos de pandemia por coronavírus. Situação de contingenciamentos, necessidade imperiosa de aprofundar ainda mais o isolamento social, ou seja, algo totalmente e muito inusitado para gerações e mais gerações de brasileiras e brasileiros. Os dados recentes da pandemia são aterrorizantes. No mundo, no total, são 940.733 casos e 47.518 mortes, só no dia de hoje. No Brasil, registram-se 6.931 casos, com 244 mortes pelo Covid-19. São Paulo chegou aos 2.981 infectados e o Distrito Federal registra, em terceira posição, 370 casos. A pandemia já é considerada pela ONU o maior desafio da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial, tanto pela ameaça às vidas quanto pelas consequências à economia. Diante deste contexto, o Sindicato dos Bancários de Brasília, somando-se ao Comando Nacional das Bancárias e dos Bancários, tem exigido e avançado via mesa de negociação com os bancos na adoção de medidas no sentido de proteger a vida dos trabalhadores em bancos e da população em geral. As medidas passam pela adoção imediata da extensão do isolamento social para o máximo de trabalhadores por meio da instituição de mecanismos como home office e ou dispensa das atividades para o maior número possível de trabalhadoras e trabalhadores. Rodiziamento, controle de acesso às agências, a adoção de protocolos de higienização. Porém, na contramão a tudo isso, o presidente da República abandona e nega por completo as recomendações dos órgãos competentes em saúde, tanto nacionais quanto internacionais, como o próprio Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, pregando o fim da quarentena e do isolamento social. Comportamento este que desperta crítica de todos os lados, como, por exemplo, na edição de hoje do New York Times, em que dedica uma longa matéria criticando o Bolsonaro e com receio do que possa acontecer aos brasileiros e brasileiras. Muitas mídias internacionais seguem nessa linha. The Economist também soltou uma matéria nesse sentido no início da semana. Então, para tratar deste tema extremamente complexo e urgente, nós receberemos na TV Bancários a ex-presidenta do sindicato, bancária aposentada da Caixa, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal, companheira Érica Cocai. Eu sou Cleiton Moraes, presidente do Sindicato dos Bancários e Bancárias de Brasília e funcionário do Banco do Brasil. Érica, seja muito bem-vinda à TV Bancários. De antemão, quero agradecê-la aqui em nome dos bancários e das bancárias pelo bom combate que você tem realizado e pela defesa sempre atenta aos bancários e às bancárias. Mas, deputada, no último dia 20 de março, a senhora dirigiu ofício ao presidente do Banco Central e uma carta aberta à FEBRABAN, onde reivindicava, em caráter de urgência, a adoção de medidas de modo a garantir a padronização e fiscalização de normas que regulem o funcionamento das agências bancárias. E a sua preocupação extremamente correta e alinhadíssima conosco, né, com as entidades representativas e os próprios órgãos de saúde do Brasil e internacional, né, para conter essa medida, assim, para conter a proliferação do coronavírus, que na próxima semana, pela avaliação dessas autoridades sanitárias no Brasil, entre a próxima semana e o final do mês de abril, a curva máxima de contaminação, né, estará em curso no nosso Brasil. Então, para tratar desses temas, né, nós temos aqui a companheira deputada Érica Cocai. Érica, fale um pouco aí qual a sua visão, que você entende sobre essa situação nos bancos em particular e qual é a sua preocupação com relação à sociedade brasileira de uma forma geral. Então, primeiro é uma alegria grande estar aqui na TV Bancária e Bancárias, dos bancários e das bancárias, que faz parte da minha história. Não é? Eu tive a alegria grande nesse correr da vida que o poeta diz que às vezes embrulha tudo, de ter presidido por 2 vezes o Sindicato dos Bancários, em um período muito duro da história da categoria, que foi um período de muitas ameaças de privatização, de mudanças de paradigmas, um momento em que eu acho que, por mais que eu viva, eu não vou esquecer nunca o fato de nós termos tantas pessoas
dos bancos, particularmente do Banco do Brasil, atentando contra a sua própria vida naquele período. É como se nós tivéssemos uma identidade que foi construída, onde os bancos públicos representam, de certa forma, um sentimento de pertencimento, nós nos sentimos pertencentes a ele, e ele também pertencendo à própria sociedade e a nós como bancários e bancárias. Isso foi rompido de forma muito drástica. Então, foram dezenas de pessoas que atentaram contra a sua vida, porque a sua identidade estava sendo rompida por uma mudança muito intensa de paradigmas no processo que ali se desenvolvia de buscar as condições para uma privatização. Eu costumo dizer que um processo de privatização, ele sempre começa contra os interesses e contra os direitos dos trabalhadores. Sempre começa atacando esses direitos para diminuir, inclusive, o próprio custo, o custo que se tem com a manutenção das pessoas na instituição, com o mundo do trabalho na instituição. Então, nesse sentido, tenho uma história que é uma história que sai, que é muito vinculada à categoria bancária. E foi assim que nós pensamos quando nós estivemos recorrendo tanto à FENABAN quanto também ao Banco Central para que se estabelecessem condições de assegurar a vida dos bancários, né? Assegurar que os bancários não tivessem, em função do exercício da profissão, colocado a sua vida, a sua integridade, a sua saúde em risco. E nós exigimos a padronização, a ampliação ao máximo do isolamento social dos bancários, de que as pessoas pudessem fazer o teletrabalho, que tivéssemos normas que assegurassem as boas condições sanitárias nas próprias unidades, ou seja, que nós nos posicionamos nesse sentido para que tanto a FENABAN quanto também o Banco Central pudessem estar atentos a isso, porque muitas vezes os bancos consideram que os bancários e as bancárias são apenas um apêndice de máquina ou objeto de planilha de custo, e nós somos pessoas, e pessoas têm que ser consideradas enquanto pessoas. Nós temos que ter, num ambiente de trabalho, um local onde a gente se encontre, não onde a gente perca a nossa saúde, ou perca as nossas esperanças, ou onde nós tenhamos um sofrimento imposto em grande medida por cumprimento de metas que não são discutidas democraticamente com a própria categoria, ou a imposição de um assédio moral, que é um assédio moral que eu chamo muitas vezes sem rosto. É um assédio moral pelas próprias condições de trabalho. Então, foi nesse sentido que nós nos posicionamos e continuaremos nos posicionando sempre em defesa da nossa categoria de bancários e bancárias, que constroem os maiores lucros desse país. Nós tivemos só em lucros e dividendos dos 4 maiores bancos desse país, com um valor estimado em 58 bilhões. Chegou a hora, inclusive, dos bancos darem a sua contribuição para a própria sociedade. Por isso que nós estamos vendo um processo de calamidade. Calamidade significa que o governo, até o final do ano, não precisa, enfim, se limitar àquilo que está estabelecido aos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou, enfim, das condições, dos ajustes fiscais ou do déficit fiscal que foi estabelecido no começo deste ano, para este ano. O governo tem liberdade para tanto, mas nós também achamos que é preciso que o Brasil também trabalhe na perspectiva de taxar lucros e dividendos. Nós só tem, me parece que 2 países no mundo que não há nenhum tipo de, não há um imposto sobre lucros e dividendos como o imposto que os trabalhadores e trabalhadoras pagam. E, além disso, estamos discutindo muito, e, inclusive, nós estamos apoiando todas as iniciativas nesse sentido de taxarmos as grandes fortunas. É como se o governo fizesse todo um movimento para preservar os interesses e os lucros da elite nesse país. E isso significa abandonar a própria população. Nós estamos vencendo isso. É um momento muito duro, muito cruel. É cruel porque nós não temos um comando do ponto de vista do governo, e nós temos ações do presidente da República, que são ações não apenas que enfrentam as normas estabelecidas por cientistas, pela Organização Mundial de Saúde, que o governo não
não é adepto a evidências científicas, nós já sabemos, até porque há terraplanistas dentro do governo. Mas nós estamos lidando nesse momento com a pandemia que está ceifando muitas vidas. E nós estamos vendo os exemplos do mundo. Nós estamos vendo, por exemplo, que Milão não pode parar, significou parar a vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas naquela região. Nós vimos que o primeiro movimento da Inglaterra de desconsiderar a pandemia, ou a primeira fala do presidente dos Estados Unidos de não considerar a gravidade da pandemia, eles representaram também um crescimento muito vertiginoso. E aí é nesse sentido que a gente tem exemplos de como é importante a testagem, porque nós estamos tendo, digamos assim, um processo sem números, né? Nós não sabemos exatamente quantas pessoas estão infectadas. Nós nem sabemos se algumas pessoas que estão morrendo, se elas estão morrendo ou não em função do vírus. Então, e um presidente da República que disse que as pessoas têm que sair na rua. Quando você propõe isolamento social, você, em verdade, está tentando conter a curva da pandemia, para que você tenha estrutura na saúde, estrutura de atendimento. Isso significa também você ter a capacidade de testagem, para que você veja como é que o vírus está se desenvolvendo, aonde é que ele está se desenvolvendo, ou seja, para que você possa traçar uma política mais efetiva, inclusive a política de isolamento. Nós temos um isolamento que deve ser atendido pelo conjunto da sociedade. E o presidente diz que as pessoas têm que ir para a rua. Significa que é um desprezo com a vida muito grande. E tem um processo, Cleito, que eu acho que é extremamente cruel, porque ele diz o seguinte: as pessoas não têm como sobreviver. E ele mesmo está postergando o auxílio emergencial que foi aprovado pelo Congresso. Que, em princípio, o governo queria um auxílio de R$200. R$200. Dizendo que era para comprar 2 cestas básicas. Mas cestas básicas, na maior parte das capitais brasileiras, elas não podem ser compradas 2 cestas básicas com R$200. Mente, inclusive, nisso. E R$200, nós conseguimos ampliar para 600, ao mesmo tempo até 1.200 por família, incluindo as famílias monoparentais, que são dirigidas por mulheres. E agora temos um projeto que já passou pelo Senado e que vai para a Câmara, que tem o nosso apoio, da gente incluir famílias monoparentais, dirigidas também por homens, pelos pais, para a gente incluir uma exceção, porque o projeto ele diz que a bolsa, ou que o auxílio, ele só atingirá as pessoas que têm uma idade igual ou superior a 18 anos. E nós estamos incluindo as mães adolescentes. Então, mães adolescentes estariam excluídas, ainda que sejam responsáveis pelos lares, ainda que sejam responsáveis por lares monoparentais, elas são excluídas no processo como ele está hoje, no projeto como ele está hoje, na lei, em verdade. E aí nós estamos incluindo as mães adolescentes e estamos também tirando uma trava que em 2018, para as pessoas terem direito a esse benefício, elas teriam que ter tido uma renda tributável menor do que R$28 mil. Nós estamos tirando isso. R$28 mil é pouco mais de R$2 mil. R$2 mil. No período de 2018, tem mais de um ano daqui para lá, e um ano em que o desemprego está contumaz, um ano em que a informalidade ela está atingindo mais de 40 milhões de brasileiros e brasileiras no Brasil. Então, cresceu a precarização, cresceu o subemprego, cresceu a informalidade, e nós estamos com um dado de 2018, de que as pessoas que ganham pouco mais de R$2 mil, em 2018, no ano 2018, ou seja, ao todo R$28 mil, não teriam direito a esse benefício. Esse projeto do Senado também tira esse aspecto.
criancinha voltou a respirar, ótimo. Não consegui tirar, ela não conseguiu voltar, tá muito fundo. Eu viro novamente e continuo. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer esse movimento. E é com força. Faço esse movimento aqui, tá? Empurrando para cima. Para quem quer aprender a fotografar, quem quer aprender mais sobre esse universo fotográfico, é uma oportunidade incrível de estudar fotografia, de saber as técnicas, as composições. E é uma proposta muito interessante que a gente está trazendo. Maiores informações vão estar lá no site do sindicato e no nosso Facebook, tá bom? Extremamente importante, diria, essa atuação organizada, né, e ampliada do Parlamento brasileiro, acho, nesse momento, deputada, que a gente vê, fazendo um paralelo que não tem como deixar de ser feito, as iniciativas que, mundo afora, os presidentes de Banco Central, os ministros da Fazenda, enfim, os governos estadistas, né, que têm uma preocupação de fato com o papel da representação e do cuidado com o povo, né, tem, independentemente dos matizes ideológicos ou não, né, tem adotado medidas vultosas, né, de socorro a essa questão da pandemia, né? E é interessante a gente fazer um paralelo, inclusive lembrando, né, da maldade típica aí da elite brasileira, né, que se discute R$200, né, que se propõe R$200 como renda emergencial para o cidadão, a cidadã, como a senhora bem disse, que não dá para adquirir uma cesta básica nas capitais e olhe lá nos interiores, nos lotões desse país profundo. Mas, por outro lado, socorre os bancos, né, com uma medida mais de R$1 trilhão, né? Então, nesse sentido, deputada, a gente, como é sabido pela senhora também, enquanto acompanhante e quanto também militante e liderança do movimento bancário, que os bancários têm essa tradição de não fazer a reivindicação, não ser estanque a uma reivindicação economicista e muito menos, né, refém aí de um categoricismo, né? A gente sempre procurou dialogar também com as pautas da sociedade. Então, nesse sentido, a gente apresentou para a FENABAN, né, um conjunto de reivindicações no sentido de ser uma pauta dos bancos para o Brasil, diria assim, né? E, dentre elas, a questão do financiamento, que o parlamento tem atuado também, mas do financiamento, do socorro à liberalização de capital de giro, né, de antecipação de recebíveis, de pagamento e financiamento da folha de salários, né, das empresas, das micro, pequenas e médias empresas brasileiras, que são os verdadeiros nichos de empregabilidade no Brasil e que precisarão do aporte do Estado e do compromisso da responsabilidade também dos bancos, que é bom que se frise, uma concessão pública, né?
Então, nesse sentido, a gente apresentou um conjunto de medidas, né, requerendo isenções tarifárias, requerendo essa responsabilidade dos bancos, uma participação que se deve, inclusive, sob a lógica de capital não reembolsável, né? A FENABAN anunciou em mesa de negociação para a gente que abriria uma linha de crédito específica para o financiamento da folha de salário das pequenas e médias empresas no Brasil, a uma taxa de 3,75% ao ano, né? Mas a gente acha que essa medida precisa ser muito mais radicalizada e que os bancos têm muito mais e devem muito mais, né, com relação à equação desses ajustes, com relação à sua participação efetiva, né, na construção, né, para se sair do pós-coronavírus. Então, gostaria que a senhora explicasse um pouco, abordasse um pouco como está sendo essa disputa em termos do parlamento, como está sendo a construção e estabelecimento de consenso, né, para o Brasil nesse sentido, e que maneira também, até porque as entidades públicas, os serviços públicos como o SUS, universal, extensivo a todas e a todos, né, têm sido fundamentais, bem como as empresas públicas, e eu destaco já antecipadamente, os bancos terão um papel fundamental, porque assim como na crise de 2008, em que se liberou, liberou os recursos, né, do compulsório para assegurar liquidez e investimento, liberação de crédito para a iniciativa produtiva e fazer um efeito anticíclico, a gente viu uma retração, né, o benefício disso para os bancos privados e uma retração da sua participação, né, na questão da oferta de crédito. E da mesma forma, a gente percebe, já anunciado e até constatado pelo Banco Central, que os bancos privados novamente terão esse posicionamento, né, de serem conservadores na análise, né, de crédito, na liberação e financiamento de folhas, ou seja, de atender ao empresário, de atender à sociedade, sobretudo nesse momento de crise. Então, como que a senhora percebe, né, este movimento e como as ações estão sendo dadas e tomadas no parlamento de maneira a fortalecer, né, a tornar público, a mudar esta agenda, né, que é uma agenda extremamente depreciativa, desumana, né, que é esta agenda ultraliberal que vinha em curso e em marcha no Brasil, né? Esses capítulos todos, elas mudam um pouco a narrativa, mudam um pouco o posicionamento desses atores a partir do parlamento, a partir do posicionamento também que os governadores e governadoras têm assumido e os municipalistas têm assumido dentro desse flanco aberto pelo governo Bolsonaro? Não, eu diria o seguinte, a agenda do governo, ela já estava sendo insuficiente para dar as respostas para o país. Nós tivemos toda uma construção de uma narrativa de que era preciso aprovar a reforma da Previdência porque ela ia gerar emprego, que era preciso aprovar a reforma trabalhista porque ela ia gerar emprego. Nem a reforma da Previdência, nem a reforma trabalhista, elas geraram emprego, precarizaram as relações de trabalho e fizeram com que o Brasil tivesse milhões de brasileiros e brasileiras que estão ou desalentados, que também serão atingidos, os desalentados, por esse auxílio, mas desalentados, desempregados, subempregados ou na profunda informalidade. Então, portanto, a agenda que o governo traçava já era uma agenda extremamente insuficiente, extremamente cruel para o povo brasileiro. O coração pulsante da ruptura democrática que nós tivemos em 2016, que foi a PEC dos gastos, ou a Emenda Constitucional 95, ela já indicava de que lado estava o governo, tanto o governo anterior, o governo Temer, quanto o governo Bolsonaro. Estava do lado do capital rentista, do capital financeiro, do capital rentista, que não tem nenhum tipo de compromisso com a produção. Então, se não tem compromisso com a produção, se não é um capitalismo produtivo, ele não tem relação com o mercado interno, não tem relação com o mundo do trabalho, não tem relação e não precisa de créditos produtivos, nem precisa de infraestrutura, ou seja, ele está flutuando no território em que vive. Não tem relação com o território, com a cidade concreta e com o povo deste país. Então, nós já vimos nesta agenda. Com a crise sanitária, que se aliou à crise econômica, nós já vimos de um PIB de 1,1%. Isso não tem efeito com o coronavírus. O coronavírus ele se expressou no final do ano passado e o PIB já estava dado.
1,1%, não teve crescimento. Nós tivemos uma saída de investimentos estrangeiros do Brasil que foi absolutamente inédita, eu diria, na história do nosso país. Então, nós já vimos num governo que não respondia aos interesses da sociedade e que apostava no aprofundamento de uma agenda que não respondeu aos problemas da sociedade para tentar respondê-los. Ou seja, não gerou emprego, então vamos aprofundar as reformas. Não gerou isso, então vamos aprofundar. Então, inclusive, abrindo mão dos instrumentos estratégicos para um projeto de desenvolvimento nacional. Porque se o capitalismo dominante ele não produz, então ele não precisa de instrumentos estratégicos para elevar a sua produção. Nós tivemos, inclusive, de uma forma extremamente cruel, a fala do ministro da Economia, no primeiro momento, com relação ao coronavírus, dizendo que era preciso vender a Eletrobras. Era preciso vender a Eletrobras e aprofundar o projeto de privatização. E o projeto de privatização que tem penalizado os bancos. A Caixa, por exemplo, o governo quer privatizar, o governo queria vender ações da Caixa Seguridade, com uma série de irregularidades, inclusive conflito de interesse. Porque o consórcio do banco dele participava, um banco que o presidente da Caixa e também o ministro da Economia já foram sócios dele, que depois tiveram que tirar. Em um processo, em uma avaliação de um estudo que não se justifica. Porque quando a Caixa tentou discutir a questão da loteria, da Lotex, a privatização da Lotex, e contratou os estudos do BNDES, ela pagou, eu diria, por volta de menos de 5% que ela vai pagar para esses estudos que estão sendo contratados para o IPO da Caixa Seguridade. Então, o que o governo, no primeiro momento, tentou fazer? Se aproveitar da angústia da população para aprofundar uma agenda que era uma agenda que já estava se transformando ou se caracterizando como insuficiente e incapaz de resolver os problemas do Brasil, que são muito centrados no nível de desigualdade, que se aprofunda na medida em que você tem um governo submetido à própria elite. E o que faz o governo nesse momento? O governo, nesse momento, ele cria... Veja, é extremamente cruel. Eu diria assim que enfim, nos assusta sobremaneira, porque nós sabemos que o fascismo, esse governo tem muitas características fascistas, autoritárias, ele é sempre ególatra. Sempre ególatra. Essa fala do presidente da República hoje, de que não vai cavar a sua própria sepultura, ou seja, que não vai incorrer em riscos de pedalada, esquecendo-se, inclusive, que nós estamos em regime de calamidade pública, onde quando os limites fiscais são todos flexibilizados, ele diz o seguinte: não vou cavar a minha sepultura, e está cavando a sepultura de milhares ou milhões de brasileiros. Por dois motivos. Porque, primeiro, ele diz, para manter a sua renda, saia do isolamento. É uma escolha de Sofia. Ele diz, ou você fica sem renda, ou então você vai se colocar no corredor da morte, ou vai se tornar uma presa muito frágil e fácil de um processo de uma pandemia que tem ceifado milhares de vidas em todo o mundo. Então, portanto, ele se exime da sua responsabilidade de oferecer uma proposta concreta para assegurar a renda. Nós estamos falando de Venezuela, que está segurando o emprego até o final do ano. Nós estamos falando da Argentina, que está segurando o emprego por alguns meses. Nós estamos falando dos Estados Unidos, que está concedendo ajuda para que as pessoas possam passar por esse período, e ajudas gastando, como eu disse, por volta ou mais de 2 trilhões de dólares. Nós estamos falando de um mundo em que alguns países da Europa chegam a comprometer por volta de 17% do seu próprio PIB com as medidas necessárias para o enfrentamento da crise. Aqui no Brasil, nós temos, descontando aquilo que já é previsto enquanto despesa e que o governo apenas antecipa, como o pagamento de 13º, antecipação de PIS, FGTS ou coisas que o valha, pouco mais de 2%. Pouco mais de 2% do PIB é que o governo está se comprometendo. E, mesmo assim, ele segura. Eu não sei se todo mundo lembra, mas no ano passado ele segurou 3,5 milhões de concessões de Bolsas Famílias. Ele segurou, fez uma pedalada, em verdade. Despesas que deveriam ser pagas naquele ano, ele joga para o ano seguinte. É uma pedalada fiscal. E, ao mesmo tempo, o que o governo fez? Ele também
ele também segurou mais de 2 milhões de benefícios no INSS. Segurou lá, já estava segurando os recursos para a população mais pobre, porque o governo não pensa em um Brasil onde esteja contemplados a população de baixa renda. O orçamento brasileiro, o orçamento como foi pensado, as políticas que estão sendo implementadas, são todas políticas que excluem da cidadania e da dignidade a população mais pobre. E agora nós estamos com o Congresso aprovando o auxílio emergencial em R$600, chegando a R$1.200 por família ou para os lares dirigidos por mulheres em famílias monoparentais, e o governo segura. Ele sancionou ontem, sancionou com vetos. São 3 vetos que nós precisamos discutir, esses vetos, particularmente o governo desrespeita mais uma vez o parlamento, porque por 3 vezes o parlamento aumentou o limite do benefício de prestação continuada, que só é devido às pessoas idosas ou às pessoas com deficiência. Só é devido nessas condições, que têm uma renda hoje, o benefício é devido às pessoas que têm uma renda de até 1/4 de salário mínimo por família, uma renda per capita de até 1/4 salário mínimo. Nós aumentamos para meio salário mínimo. O governo vetou, nós derrubamos o veto. E aí, nesta proposição do auxílio emergencial, nós impusemos de novo o aumento da renda. O aumento da renda para dar dignidade. Eu queria que o Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro pudessem viver com R$230, uma renda per capita de R$270 ou R$280. Porque se você ganha R$270 por mês, per capita, você não tem direito ao benefício de prestação continuada, sendo pessoas idosas ou pessoas em deficiência. Nós aumentamos de novo, ele vetou. Então, 3 vezes o Congresso se posiciona para o aumento do limite e dos parâmetros para a concessão do benefício, e o governo se posiciona desrespeitando a decisão uníssona e praticamente unânime do próprio parlamento. Então, portanto, o governo segura. E aí nós estamos numa campanha, porque nós estamos há praticamente um mês, ou talvez um mês, nessa situação de isolamento, nessa situação de impacto que entra dentro das casas no que diz respeito ao combate à pandemia. E o governo diz, vá para a rua para você não ficar desempregado. E ainda diz, cuidar dos idosos é de responsabilidade das famílias. Ele se exime da sua responsabilidade. Se exime. E quando nós, o parlamento, se posiciona e delibera sobre isso, e constrói as leis, ele nega a implementação das próprias leis. Ele está falando agora que vai demorar algum tempo, porque o benefício vai atingir as pessoas do cadastro único. Em seguida, quem já tem algum tipo de cadastro, seja as pessoas microempreendedor individual ou autônomos, que tem algum tipo de... E depois as pessoas que estão na mais profunda informalidade. E aí, Cleiton, eu lembro muito que o sindicato se engajou, eu era presidenta do sindicato nesta época, se engajou muito na campanha do Betinho. E a resposta dos bancários à campanha do Betinho foi uma das coisas mais belas. Tem experiências muito, muito lindas que eu vivenciei como presidente do sindicato. Os bancários simplesmente multiplicaram os comitês de combate à fome, de enfrentamento à miséria, do Betinho. E Betinho, quando exilado pela ditadura militar, essa ditadura que eles dizem que foi uma democracia, eu nunca vi se tentar, de forma tão cínica, associar a ditadura às torturas, à censura, o silenciamento, o impedimento da liberdade de organização, de manifestação, a uma democracia. Porque nós vimos um representante do governo dizer que o golpe de 64 foi uma construção democrática, como se estivéssemos arrancando também a nossa própria memória, para que nós não possamos evitar que os períodos traumáticos da nossa história continuem participando no nosso próprio cotidiano. E ali Betinho, que foi exilado, quando volta do exílio, e que foi cantada, inclusive. O Bêbado e o Equilibrista, você que é uma pessoa da área de cultura, sabe muito bem que nós todas e todos, enfrentando a ditadura, nós cantávamos A Volta do Irmão do Enfio, e de tanta gente que partiu no rabo de foguete. A gente cantava isso, que a esperança é equilibrista, a gente cantava isso. E Betinho, quando volta, ele diz, quem tem fome, tem pressa. E quem tem fome, tem pressa. Que negar a realidade, ela se irrita e açoita os que a negam e que tentam construir uma pós-realidade ou uma pós-verdade, que é característica desse governo.
pouco do beabá nos primeiros socorros. Tirei, a criancinha voltou a respirar, ótimo. Não consegui tirar, ela não conseguiu voltar, tá muito fundo. Eu viro novamente e continuo. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer esse movimento. E é com força. Faço esse movimento aqui, tá? Empurrando para cima. Para quem quer aprender a fotografar, quem quer aprender mais sobre esse universo fotográfico, é uma oportunidade incrível de estudar a fotografia, de saber as técnicas, as composições. E é uma proposta muito interessante que a gente está trazendo. Maiores informações vão estar lá no site do sindicato e no nosso Facebook, tá bom? Aquela máxima que nos acompanha do velho Cal, né, de que a história não se repete, né, salvo em forma de farsa ou de tragédia. O que a gente vê, né, aprofundando com essa crise do coronavírus, né, mas que já vinha anunciado, é o Brasil retornando ao mapa da fome, né, e se agravando ainda mais, né, essa situação. E está corretíssima a senhora ao lembrar, né, essa insígnia lá do Betinho e do combate à fome, né? Quem tem fome tem pressa. E nesse sentido eu queria fazer uma reflexão e trazer também um fato, né? No dia de hoje, e aí essa história da segurança alimentar, eu acho que tem tudo, acho não, né? Tem tudo a ver com o sucesso ou o insucesso no que se refere ao isolamento social, à quarentena e a evitar ou diminuir o pico, né, dessa curva de contaminação do coronavírus que se inicia na semana que vem. O companheiro Adson, que é diretor do sindicato, ele teve fazendo umas blitz hoje, que a gente chama, né, na região da Ceilândia, visitando todas as agências com a devida proteção e cuidado, mas mandou alguns vídeos para a gente que mostra a situação extremamente vulnerável e estarrecedora, que é essa situação, essa não comunicação, ou esta comunicação com o propósito de colocar o povo irresponsavelmente, de forma dolosa, né, na situação de exposição e na situação de tragédia ainda maior, né? O Adson compartilhava vídeos com agências, né, no autoatendimento lotado, com filas quilométricas de pessoas aguardando, às vezes, só mesmo esclarecimento com relação ao pagamento desses benefícios que o parlamento muito corretamente aprimorou, mas como a senhora bem disse aí, o governo federal, o Bolsonaro ainda continua burocratizando, né, exercitando a maldade e não liberando esses recursos. Então, são situações extremamente preocupantes. E, nesse sentido, o movimento sindical, os sindicatos bancários de Brasília, têm se antecipado também, notificando as autoridades em saúde, né, o próprio Ministério da Saúde, notificando os bancos. No dia de ontem, por exemplo, a gente mandou um ofício para o presidente da Caixa Econômica Federal,
exigindo antecipação de medidas, dentre elas o estabelecimento de uma política de publicidade, uma campanha de publicidade que oriente a população e uma mediação também com o governo federal no sentido de encontrar os mecanismos, ou adotar os mecanismos, uma vez que eles já estão disponíveis, né, para dar celeridade ao pagamento e liberação desses recursos, mas de uma forma que haja a segurança devida, né, com relação aos aspectos sanitários. Então, estou me referindo a um dos pontos que o governo Bolsonaro colocou o veto, né, com relação a esse projeto da renda emergencial, que é a possibilidade do pagamento em caráter extremamente correto e adequado por meio da poupança digital. Então, uma ferramenta já desenvolvida, já em franca utilização, que daria fluidez à liberação desses recursos, podendo as pessoas fazerem uso desses recursos, ou seja, os recursos chegando aos beneficiários finais, né, sem a necessidade de um atendimento presencial na Caixa. Então, ou no Banco do Brasil, ou no BAS ou no BNB, que são as portas de entrada e de execução desses pagamentos, dos benefícios. Então, de que maneira a nossa mobilização, né, de que maneira a gente deve fazer enquanto entidade social, enquanto movimento social organizado, né, para que o parlamento se sensibilize, para que os líderes e as lideranças no Congresso, né, que em apreciação em casa bicameral, né, então junta uma sessão solene, conjunta da Câmara e do Senado, derrube esses vetos com máxima e tempestiva urgência para que esses recursos possam chegar às pessoas, aqueles e aquelas que têm fome, de uma forma segura, né, de uma forma que atenda às recomendações e que não seja, mais uma vez, uma situação de exposição da população, né? Então, de que medida a gente pode potencializar, acelerar esse rito no parlamento, né, para que a gente tenha assegurado tanto a ampliação aí do benefício de proteção continuada, né, para meio salário mínimo, quanto também esse veto no que se refere à adoção, né, da poupança digital. E aproveitando, deputada, até para que a gente já possa estar caminhando aqui, teria muitos outros temas que gostaríamos de estar aqui conversando com a senhora, para estar esclarecendo e orientando a categoria, mas a gente precisa também, né, o tempo é uma equação escassa, né, então a gente precisa, a senhora está aí em sessões virtuais no parlamento, então tem vários outros atributos aí, atribuições a estar tocando. Mas eu gostaria que a senhora tocasse também em questões como o parlamento, né, avalia a flexibilização das regras de tramitação das medidas provisórias durante, né, esse período da crise de pandemia no Brasil. E como, né, quais as possibilidades de pautas progressistas serem pautadas no parlamento brasileiro, a exemplo dessa extremamente necessária, imperiosa e já bastante atrasada taxação de grandes fortunas, né? Tramita no Senado, né, está em apreciação no Senado, um projeto que intenta colocar esta medida, ainda que de forma transitória. E pelos estudos iniciais, né, ainda considerando elevado o corte do que se considera grandes fortunas no Brasil, né, se estima aí, com a adoção desse mecanismo por 2 anos, né, de algo em torno de 70 a 80 bilhões de reais para os cofres públicos, para estar potencializando políticas públicas de suporte à população, enfim, né, até para dar uma resposta, né, para esta crise e voltar a gerar emprego, a empregar e dar segurança aí para o povo brasileiro. Então, gostaria que a senhora comentasse agora, nesses momentos finais, essas questões, né, e ao final, que a senhora já fizesse as considerações finais também, e qual é a mensagem que a senhora deixa para os trabalhadores e trabalhadoras em bancos, né, não só as bancárias e os bancários, mas os vigilantes, as copeiras e copeiros, as recepcionistas, né, o pessoal de telemarketing, enfim, o pessoal de cooperativa, né, nas lotéricas, enfim, toda essa abrangência aí no sistema financeiro.
Então, com a senhora, novamente. Eu penso que seria muito importante se se o sindicato ou a confederação pudessem fazer uma nota técnica sobre a questão da poupança digital, porque eu acho que você tem razão. Primeiro, a poupança digital, ela agiliza o processo de pagamento, e porque é o seguinte, o governo tem dito que vai escalonar. Primeiro o CAD único, quem está no CAD único, em seguida no cadastro único, em seguida microempreendedores, quem já tem algum tipo de cadastro. Então, os informais que não têm qualquer tipo de cadastro, esses, a perspectiva de que recebam esse recurso que é fundamental, é uma perspectiva, enfim, de longo prazo, que o governo tem segurado isso. E eu acho que é segurado dolosamente. Porque se o governo lá atrás disse que poderia dar uma bolsa de 200, não é? Ele não falou que poderia dar uma bolsa de 200 lá atrás? Se pode dar 200, é o mesmo mecanismo e o mesmo instrumento para dar 600 ou 1.200, né? O valor, mudou o valor, mas, assim, o universo das pessoas que seriam beneficiárias em potencial deste recurso, ele permanece o mesmo. Então, portanto, o governo pode pagar de forma muito alta. Ele espera e segura. Deu recurso de mais de 1 trilhão para os bancos, como você lembra, não tem qualquer tipo de fiscalização para saber se os bancos estão atendendo o crédito, porque o risco, como eu disse, aumenta, e aumenta, portanto, a taxa de juros. Então, portanto, você tem uma campanha que é preciso ser feita para o governo pagar logo. E segundo, que essa nota técnica seria importante, porque a categoria tem muitas condições, fundamentos para poder estar encaminhando para todos os líderes, estar encaminhando para o próprio presidente do Senado, do Congresso, do Senado e da Câmara, para que nós pudéssemos apreciar o mais rapidamente esse veto. Os dois vetos, eu acho que são bastante importantes. Um é aquele que, como eu disse, 3 vezes o parlamento se posicionou e 3 vezes ele foi desprezado pelo autoritarismo de Jair Bolsonaro, que é um autoritarismo contra o povo de baixa renda. Veja, se for o parlamento que votou de forma unânime, isso significa que vai para além das concepções partidárias, vai para além das concepções ideológicas, não é? Como disse, a postura tem sido muito uníssona no mundo inteiro, independente de quem ocupa as funções que são funções de gestão ou de comando nos diversos países do mundo. E nós temos, então, um presidente que mantém o seu mesmo discurso, que está muito mais preocupado em criar, com as eleições, com a sua possibilidade de ser reeleito em 2022, por isso ataca governadores. Como é que é possível você imaginar um presidente que, numa reunião com governadores, ele diz para um governador que o critica, ele diz, olha, você só se elegeu porque colou na minha imagem. Então, isso significa uma mediocridade que envergonha o povo brasileiro. Aqui um pouco do beabá dos primeiros socorros. Tirei, a criancinha voltou a respirar, ótimo. Não consegui tirar, ela não conseguiu voltar, tá muito fundo. Eu viro novamente e continuo. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Eu vou fazer esse movimento e é com força. Faço esse movimento aqui, tá? Empurrando para cima.
para quem quer aprender a fotografar, quem quer aprender mais sobre esse universo fotográfico, é uma oportunidade incrível de estudar fotografia, de saber as técnicas, as composições. E é uma proposta muito interessante que a gente está trazendo. Maiores informações vão estar lá no site do sindicato e no nosso Facebook, tá bom? Nesse momento, a palavra basta de Bolsonaro, ela tem que estar sendo proferida pelo conjunto da população brasileira, ou pelo conjunto da população, a população em situação de rua que está absolutamente desassistida, a população que está na informalidade, os trabalhadores, enfim, o conjunto da população tem que exigir responsabilidade do governo, que tem sido extremamente irresponsável com a vida. Isso significa nós buscarmos acelerar o processo de apreciação dos vetos. A questão das medidas provisórias, ela, obviamente que você não ter uma comissão para discutir as medidas provisórias, que possa acatar ou rejeitar ou discutir o conjunto das emendas, tem um prejuízo. Sem nenhuma dúvida, tem um prejuízo. Mas pense, uma medida provisória, ela tem vigência imediata. Se você tem essa medida provisória que foi lançada ontem, que traz a possibilidade de retirada de salário, inclusive em negociações, abre a possibilidade de negociações individuais, então, para algum segmento de trabalhadores, de acordo com a renda, as negociações são individuais. Então, que peso tem a pessoa individualmente com relação a quem detém o seu salário, quem paga o seu salário e quem detém o seu emprego? Então, as negociações individuais, que não sejam negociações coletivas, elas por si só não são negociações de fato. Elas são uma imposição, porque a relação de forças é extremamente desigual para o trabalhador individualmente e para o patrão. Mas veja, ela tem vigência imediata. Se você esperar todo o trâmite de uma medida provisória, mais tempo ela vai ficar. Porque se nós esperarmos alguns meses para apreciar essa medida provisória, o que nós vamos encarar? Vamos encarar pessoas já demitidas. Pessoas já naquela condição estabelecida, demitidas, ou seja, com um contrato suspenso ou com redução de jornada, as condições que estão previstas na medida provisória, que são extremamente cruéis para o povo brasileiro, para os trabalhadores. Então, portanto, eu diria que há um prejuízo, porque dificulta o processo de apreciação mais aprofundada, de escuta da sociedade, que, penso eu, que deveria ter como critério de tramitação, ainda que se mude e se dê mais celeridade à tramitação das medidas provisórias, tem que se assegurar instrumentos de escuta da sociedade. Seja escuta à distância, virtuais, mas escuta, que a sociedade possa se posicionar acerca dessas medidas provisórias, que são as funções das audiências públicas. Elas têm que ser mantidas, obviamente, se respeitando o isolamento social que está em curso. Mas é preciso acelerar a tramitação, porque, senão, nós queremos modificar as medidas provisórias. Vou dar um exemplo concreto. O governo fez uma medida provisória para estabelecer o pagamento em 2019 da 13ª Bolsa Família. Então, medida provisória, vigência imediata, pagou a 13ª Bolsa Família. Mas, no parlamento, nós fizemos modificações e criamos um projeto que é chamado Projeto de Conversão, que é um projeto que substitui a medida provisória inicial. E ali nós colocamos que houvesse a permanência do pagamento da 13ª Bolsa Família, ou seja, não apenas para o ano de 2019, mas para todos os anos, e que isso fosse estendido para o benefício de prestação continuada. Então, um projeto de conversão que aumenta o benefício, que está mais em consonância com os anseios da população, tanto que é beneficiário do Bolsa Família, a população de extrema pobreza ou extremamente pobre, ou então o BPC, que também é a renda, que é uma renda hoje, que nós queremos aumentar, mas hoje de até um quarto salário mínimo. Então, veja, nesse período, não se teve a questão da pandemia, uma série de aspectos, a medida provisória, ela caduca. Ela tem um prazo para caducar. Então, ela caducou sem apreciação da
das propostas do próprio, caducou ou vai caducar, mas ela está prestes a caducar, sem apreciação da proposta melhorada do próprio parlamento. Então, nesse sentido, a medida provisória, ela tem um prazo para caducar e ela tem uma vigência imediata. Portanto, é preciso acelerar a sua tramitação. Tem que ver como é que a gente concilia as duas coisas, necessidade de discussão mais aprofundada, de escuta da população e também a celeridade que é uma medida provisória que o momento nos exige com relação à crise essa que nós estamos vivenciando. Então, portanto, eu queria dizer que nós continuamos no parlamento, nós vamos estar lutando por essa questão da poupança digital. É muito importante que as pessoas não tenham que ir às agências bancárias, muitas vezes, para se informar. Inclusive, o governo, ao não deixar claro, porque ainda não disse claramente como é que pagaria o auxílio, ele deixa a população numa insegurança muito grande, né? E a população tende a buscar informações, e aí tende a romper o próprio isolamento. O isolamento que o governo quer que seja vertical, que é impossível de ser realizado no Brasil. Eu digo o seguinte, como é que você tem 30 milhões de idosos e como é que você vai isolar em condições com tantos brasileiros sem acesso à água, sem acesso a saneamento, sem acesso a uma habitabilidade digna? Como é que você vai, com a casa que abriga várias pessoas, é uma casa pequena, como é que ela vai ter condições de isolar? A não ser que o governo, como fez a China, esteja fornecendo os espaços necessários para esse isolamento. Mas, enfim, é preciso que nós possamos atuar nessa perspectiva. E, por fim, dizer que, para mim, é sempre uma alegria estar na TV Bancários, é sempre uma alegria dialogar com a minha categoria, que eu sou bancária, e sei exatamente a dor e também a delícia de ser bancária. E tenho uma alegria muito grande ter construído a minha trajetória dentro da categoria bancária, não apenas a minha trajetória parlamentar, mas a minha trajetória de vida. Aprendi com a categoria, enfrentamos momentos extremamente diversos e tenho absoluta certeza que, se a população compreender a gravidade do momento, compreender que houve uma suspensão transitória de uma agenda de privatização, que o governo queria impor, mas a agenda de exclusão da população, ela continua, desprezando, inclusive, a angústia que nós estamos vencendo com a pandemia, e que nós precisamos reagir, e dizer que Lula, como disse Lula, que o Bolsonaro não é dono dos recursos que o Brasil tem. Os recursos do povo brasileiro, os recursos do Brasil pertencem ao povo brasileiro e devem ser dirigidos ao povo brasileiro. Todos os economistas sérios têm dito, vamos cuidar da saúde. Até porque, como é que se cuida da economia se não se cuida da saúde? Se você não cuida da saúde, olha o impacto da ausência de cuidados preventivos na saúde em alguns países, na própria economia. Um impacto imenso. Então, não existe dicotomia entre saúde e economia. O que nós precisamos é de um Estado que seja um Estado que não queira impor a agenda do capital financeiro, do capitalismo improdutivo, desrespeitando a própria população. O Brasil não é um curral. O Brasil, seu povo não é gado. O Brasil é o país que deu origem a tantas experiências de liberdade, de construção de uma sociedade onde os direitos sejam garantidos. Por isso, nós continuamos dizendo, paga logo o Bolsonaro. E também nós continuamos dizendo, basta de Bolsonaro. O Brasil exige seriedade, até porque ele está buscando se desvencilhar da própria crise. Ele mantém uma certa autonomia para falar o que queira falar e quer se desvencilhar das responsabilidades de um estadista, porque estadista ele não é, nunca foi e seguramente nunca será. Uma pessoa que chega a brincar com o PIB reduzido, a brincar como ele brincou, a brincar com a vida da população e achar que o Brasil se resume a um Twitter, a um videogame, não merece governar o Brasil. Por isso, basta Bolsonaro, ou fora Bolsonaro, e paga logo o que deve ao povo brasileiro. Uma alegria conversar com você, Cleiton, uma alegria conversar na TV dos bancários e das
bancárias. Muito obrigado, companheira Érica Cocai. É sempre uma alegria, sempre um prazer caminhar junto contigo, né? Você que nos inspira tanto e é uma parceira, uma guerreira, né, de primeira grandeza, de primeira ordem e hora aí para os trabalhadores, de uma forma geral, né, para aqueles desalentados e desalentadas, né, que já não têm mais esperança de procurar, né, o justo emprego e a justa renda, mas a senhora é uma voz retumbante, uma voz importante das trincheiras desse parlamento brasileiro, que nos enche de orgulho. Então, agradecer aqui em nome do Sindicato dos Bancários e das Bancárias, de todos os bancários e bancárias, né? Continuamos junto nessa luta e tenho certeza que a gente vai atravessar, né, com muita determinação, com muito trabalho e firmeza, né, essa crise toda de pandemia, e vamos estar discutindo e alinhando esse país também pós-crise do coronavírus, que tem muita coisa para a gente estar tratando, mas a esperança, sem sombra de dúvida, vencerá, né, e vencerá e vencerá. Então, paga logo o Bolsonaro e vamos que vamos. Um grande abraço, deputada. Fique bem e se cuida, viu? Nos cuidemos todos e todas. É isso. Fique em casa. Beijo, com certeza. Beijo grande. Até mais.